o Dr. Álvaro Avezum. Ele vai falar um pouquinho sobre espiritualidade e saúde cardiovascular. Então, o Dr. Álvaro foi considerado pela consultoria Thomson Reuters como um dos 4 cientistas brasileiros com produção acadêmica de maior impacto do mundo, em uma lista de 3.215 pesquisadores. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, concluiu a residência médica em Clínica Médica pela Universidade Federal do Triângulo em Cardiologia e em emergência e terapia intensiva pelo Instituto Dante Pazanese. Possui especialização em epidemiologia clínica e bioestatística pela Universidade McMaster Hamilton, em Canadá. Concluiu o doutorado em cardiologia pela Universidade de São Paulo, 2002. É professor livre docente da USP. Possui título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Entre 89 e 2011, já participou de mais de 70 projetos de pesquisa. É membro do Comitê Diretivo Internacional de 48 estudos clínicos e epidemiológicos. O Dr. Álvaro Avezum também faz parte do grupo GENCA, de Estudos em Medicina Cardiovascular. Faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como membro de presidência e diretor de comitês de pesquisa. Tem artigos publicados em revistas de alto impacto, como também já foi convidado para ser editor das mesmas. Pessoal, o que a gente vai comentar com vocês em aproximadamente 25 minutos e abrimos para perguntas é sobre espiritualidade, saúde e doença cardiovascular. É importante vocês conhecerem só um pouquinho, talvez em 5 minutos, a história disso. Eu sou cardiologista, né? Trabalhei um tempo fora do Brasil, no Canadá, e introduzi no Brasil, há 25 anos atrás, medicina baseada em evidências. E o que vocês devem ter ouvido dentro da faculdade já, que é boa prática clínica baseada na melhor evidência científica. E tenho um pé muito forte dentro da área de pesquisa e resolvemos olhar em 2010, 2011, o que havia na cardiologia e no campo da espiritualidade. Isso movimentou que nós montássemos dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Não há um congresso da nossa sociedade médica, seja nacional ou paulista, que não tenha atividades ligadas à espiritualidade e doença ou saúde cardiovascular. E isso evoluiu tanto que a segunda diretriz em prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela consta um capítulo sobre espiritualidade com nível de evidências e grau de recomendações de espiritualidade em cardiologia. Então, essa é a história, né? É absolutamente científico tudo isso, e o ponto que eu quero chamar a atenção é que nós temos que discutir o conceito, do conceito como avaliar, quais evidências existem e abrir para discussão com todos vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar com vocês com um caso clínico real, para nunca separarem evidência científica de prática clínica. A evidência científica, você tem que buscar 3 elementos dela. Primeiro, a validade, se você pode ou não confiar na informação. Segundo, a importância, se for válido, se isso traz benefício relevante para o paciente ou para a população. E, por fim, a aplicabilidade na prática clínica. Então, validade, importância, aplicabilidade. E um caso clínico é, como nós dizemos, é a vida como ela é. Aqui é um caso de uma médica, 48 anos, que aparentemente não tinha fatores de risco para doença arterial coronária e aconteceu uma separação litigiosa do esposo, que também era médico, resultante de abandono da família por parte dele e nova união com a secretária de ambos. Essa paciente, né, essa médica, começou a apresentar dor precordial característica em aperto, associada a sudorese, náuseas, foi avaliada, no final das contas, fazendo uma cinecoronariografia, havia lesões obstrutivas importantes, portanto, mais de 70% de obstrução, tanto em descendente anterior como em coronária direita. Foi feita angioplastia com implante de stent com sucesso.
A paciente citava, né, convivência com ódio extremo do ex-esposo e constante pensamento de vingança. Poucos meses após, ela voltou a ter dor precordial. Então vejam, ela iniciou com dor, foi tratada, foi com sucesso e voltou a ter dor, foi novamente estudada por meio da cinecoronariografia e havia trombose intraestente. O estente colocado para resolver a obstrução, ele mesmo estava com trombose. Ela ainda persistia estressada, muita tristeza, e aí, numa conversa com uma amiga, essa amiga alertou que o comportamento dela estava adoecendo. Amiga apenas. E segundo a própria médica, ela entendeu que ela deveria reprogramar os sentimentos. E ela optou por perdoar o marido, no caso aqui, agente causador dessa condição mental. E passou um período, essa paciente foi ficando clinicamente estável, tornou-se assintomática e está com uma qualidade de vida razoável. É um caso real, uma médica cardiologista que nos proporcionou essa informação. Então, dentro da medicina habitual, nós não olhamos com detalhes uma anamnese espiritual para ver condições como gratidão, raiva, egoísmo, dificuldade em perdoar, ressentimento. Então, há necessidade de nós avaliarmos, dentro de qualquer história clínica, esta questão que nós chamamos de anamnese espiritual. Uma vez que você obtém informação, vem a segunda pergunta: o que eu faço com essa informação? Guardem isso para discutirmos no final. Outro ponto importante para vocês, jovens, estudantes, é que na pesquisa nós temos que buscar o que nós chamamos de verdade. E no século XIII, esse médico, um rabino chamado Maimônides, que foi médico por muito tempo do Saladino, né, um dos conquistadores de Jerusalém, que ficava na cidade de Damasco, Maimônides, esse médico, disse, dentre várias coisas muito sábias, que nós devemos aceitar a verdade, não importa de onde vem. Então, o nosso compromisso não é falar sim ou não sem avaliação criteriosa. É você procurar, pesquisar e questionar quando você não tem dados ou quando os dados sejam frágeis. Então, nós temos que procurar, responder e buscar a verdade, não importa de onde ela vem. E dentro desse novo paradigma, buscando espiritualidade para entender o nosso processo de adoecimento cardiovascular, que é o motivo da minha apresentação, deve fazer parte do nosso dia a dia. Quando entendemos ou tentamos entender o porquê do nosso adoecimento, é uma pergunta, o mouse, eu estou mexendo aqui, vocês veem também o mouse? Conseguem ver o mouse? Sim. Ok, ótimo. Então vejam o seguinte, o modelo do adoecimento aceito hoje em dia é o modelo da transição epidemiológica. O indivíduo morava antes na zona rural ou em cidades de menor porte, ele urbaniza-se e aí tem um ganho inicial, reduzindo a morte por doenças infecto-parasitárias. E isso aumenta a expectativa de vida, inclusive com vacina e questões sanitárias. Mas quando nós mudamos, nós alteramos o nosso perfil de risco. A taxa de tabagismo aumenta, sedentarismo aumenta, alteração para pior na alimentação e aqui foco, forte carga estressora e depressiva. Isso faz com que o nosso corpo responda. Esta vida aqui gera uma resposta do organismo. Qual é a resposta? Obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes. Com o passar do tempo, ocorre a doença cardiovascular. Então vamos, por um momento, focarmos aqui, estresse e depressão. Que dados nós temos sobre estresse e depressão? Esse estudo que nós fizemos com 30 mil indivíduos, 52 países, ele mostra que o risco de infarto no mundo pode ser evitado em 90%. São 6 fatores de risco e 3 fatores protetores. Dentre os fatores de risco, estresse e depressão é responsável por quase 33% do risco atribuível da população. O que significa isso?
Se eu eliminar estresse e depressão, se eu prevenir, se eu tratar apropriadamente, eu evito 33% do total de infartos. O Brasil tem uma estimativa de 400 mil infartos por ano. Isso significa 140 mil infartos a menos no Brasil por melhor gerenciamento, prevenção e tratamento de estresse e depressão. Se nós avaliarmos no Brasil, a pergunta ali, nós tínhamos aqui 52 países. E no Brasil? O Brasil foi avaliado também e vejam aqui, o risco atribuível do estresse no Brasil é maior que dos outros países. Foi o país onde o estresse esteve mais associado com infarto. Tanto é que gerenciamento de estresse ou melhor enfrentamento de situações adversas da vida, nós evitamos 44% do total de infartos dentro do Brasil. Então vejam que o impacto do enfrentamento inapropriado de situações adversas da vida é mais importante no Brasil do que nos outros países. O acidente vascular cerebral vai na mesma linha, estresse e depressão, aumentando em 2,2 vezes o risco de AVC, e o risco atribuível do AVC é menor, por exemplo, que o do infarto, mas mesmo assim ele é extremamente importante. Vejam que tabagismo, o risco atribuível no AVC é 12, no estresse e depressão 17. Nós podemos dizer que o impacto de enfrentamento negativo é maior com estresse e depressão do que com cigarro em relação ao AVC. Isto posto, nós já podemos dizer que estresse e depressão têm dados absolutamente confiáveis que influenciam o nosso adoecimento cardiovascular. A pergunta é: todo mundo tem estresse? O que se discute é a presença do estresse ou o enfrentamento? É claro que é o enfrentamento. Tem enfrentamento positivo, tem enfrentamento negativo. E no enfrentamento negativo é onde aumenta a associação com doença cardiovascular. Mas vamos definir um pouco espiritualidade. Primeiro, o que não é. Quando falamos em espiritualidade, muitas pessoas confundem achando que é religião ou achando que é religiosidade. Religião, vocês já devem ter ouvido de outros colegas, é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, que pode ou não ter alguma associação da busca com o transcendente, busca com o divino. Em suma, uns têm, outros não têm, e tem diversas religiões no mundo. Religiosidade é o quanto o indivíduo acredita e segue e, portanto, pratica uma religião. Aqui já temos uma definição. Só tem religiosidade quem tem religião. Só que nós temos várias pessoas no mundo que se auto-intitulam agnósticos, alguns ateus, alguns sem definição até o presente momento. Portanto, espiritualidade tem que ser uma definição que seja absolutamente abrangente e inclusiva, para que isso seja utilizado no mundo e não apenas numa pequena ou numa parcela específica da população. Algumas definições. Esta definição que nós trazemos aqui é a definição que nós criamos dentro do grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. E absolutamente você não enxerga a palavra religião dentro dela, apesar de muitas religiões lidarem com essa definição. Nós colocamos que é o conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam o que pensamos, como agimos e como reagimos na circunstância da nossa vida, de relacionamento nós conosco mesmos ou com os outros, sejam os outros no domicílio, no trabalho ou na sociedade, motivado ou não pela vontade, mas passível de observação e de mensuração. Fica para discutir no final. E a doutora Puchalski definiu em 2014 de uma maneira também interessante, que ela coloca que espiritualidade é o aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, portanto, todos têm, independente da etnia, da região geográfica, da religião.
pelo qual as pessoas buscam significado, propósito e, às vezes, transcendência com a sua própria vida. E isso envolve o relacionamento consigo, com a família e com a comunidade. E isto pode ou não ser expresso através de crenças, de valores, de tradições e de práticas. Dentro dessa linha, eu convido vocês para colocarmos dentro do centro do entendimento do adoecimento os chamados sentimentos positivos, se quiserem chamar de virtudes, e também os sentimentos negativos, se quiserem chamar de vícios. Como sentimento positivos e virtudes é o que nós descrevemos enfrentamento positivo das situações adversas da vida. E enfrentamento negativo é quando a gente utiliza sentimentos menos nobres na vida de enfrentamento. Então vejam que dependendo de como nós enfrentamos, dependendo do nosso comportamento moral, nós vamos ter emoções positivas. Isso pode interferir nas nossas conexões sociais e também pode ter emoções negativas. Dependendo do tipo de emoção, nós vamos interferir em vários mecanismos imunológico, hemodinâmico, inflamatório, endócrino, e isso altera a função de órgãos, como por exemplo o cardiovascular, e vai interferir na nossa saúde cardiovascular por meio da ocorrência da doença cardiovascular. Então, o que tem de novo aqui é nós hipotetizarmos que, dependendo como nós vivemos, do ponto de vista de enfrentamento moral das circunstâncias do dia a dia, nós podemos ou não adoecer. E, com base nisso, nós não estamos falando de religião, apesar de algumas pessoas buscarem este tipo de enfrentamento por meio de prática religiosa. Apenas dizendo que uns buscam na religião, outros buscam por meio do chamado humanismo secular, outros buscam por meio de meditação e outros vão buscar porque acham que a maneira correta e ética de se viver na vida é por meio de boa prática moral. O que tem a literatura na área cardiovascular em termos de totalidade da evidência? Indivíduos que foram avaliados por meio de escalas de espiritualidade ou de escalas de religiosidade têm melhor controle pressórico, menor risco e doença cardiovascular, menor prevalência de doença arterial coronária, reduz tabagismo, melhora a atividade física, mas o mais importante, maior espiritualidade e maior religiosidade impacta na nossa sobrevida. Uma revisão sistemática de 63 estudos, 46 dos 63 mostraram que quanto maior era a espiritualidade ou a religiosidade, maior o número de anos de vida. Como foi essa revisão sistemática? Quando avaliamos espiritualidade e religiosidade com desfechos cardiovasculares, o que estiver à esquerda dessa linha vertical, que é a linha da neutralidade, significa redução de morte ou aumento de sobrevida. Então, quanto maior foi a religiosidade, menor foi a taxa de mortalidade por todas as causas e mesmo a mortalidade cardiovascular. Então, significa que é o fato de ter uma fé, uma religião, ou de praticar uma religião que leva à redução de eventos cardiovasculares, ou são aqueles critérios dentro de um questionário que podem avaliar religiosidade e espiritualidade que se relacionam com maior sobrevida. Quando falamos em religiosidade organizacional, significa quantas vezes por semana, por mês ou por ano a pessoa frequenta a religião que ela escolheu. Seja mesquita, sinagoga, igreja, templo, centro, vocês é que dizem. Nos Estados Unidos, o estudo das enfermeiras mostrou que quanto maior foi a religiosidade, ou seja, o indivíduo tem uma maior frequência ao culto religioso,
ele teve uma redução de 33%, com significância estatística em mortalidade por todas as causas. E também houve redução de mortalidade por suicídio. Complementando, a mortalidade por todas as causas, quando eu divido na cardiovascular, a redução foi de 27%, com significância estatística. E se eu avaliar a mortalidade por câncer, a redução foi de 21%, com significância estatística. Então vejam, religiosidade associada com menor morte cardiovascular, com menor morte por câncer, morte por suicídio e, portanto, morte por todas as causas. Tem algo que merece ser explorado aí. Os instrumentos disponíveis para avaliação, vocês têm na literatura, e como vocês devem ou estão conduzindo pesquisa, vocês têm duas estratégias, dois pensamentos. Primeiro, qual instrumento? Segundo, qual a condição clínica? Então, eu posso avaliar risco psicossocial, estresse, depressão, ansiedade, qualidade de vida, bem-estar psicológico, propósito de vida, gratidão, posso avaliar altruísmo, posso avaliar propósito de vida, como está aqui, posso avaliar disposição ao perdão. Tudo isso eu posso avaliar. E qual cenário? Eu posso buscar em estudantes de medicina, eu posso buscar isso em funcionários da universidade, onde vocês estão, eu posso buscar em determinadas condições clínicas, pacientes renais crônicos, ou pacientes com doença arterial coronária, ou pacientes pneumopatas, ou pacientes que tenham doença cerebrovascular. Vocês escolhem o cenário e podem aplicar estes questionários. Quando olhamos apenas um exemplo, né? Quanto maior foi o otimismo, menor foi a taxa de readmissão em quem tinha síndrome coronariana aguda. Quer dizer, você consegue avaliar o otimismo e quanto maior for o otimismo, menos internação o paciente que tem doença coronária, síndrome coronariana aguda, terá. Ainda nessa linha, o indivíduo que tem o traço de raiva, indivíduo explosivo, quanto maior é o traço de raiva, maior a incidência de diabetes. Então vejam, quanto mais o indivíduo tiver o traço de ser explosivo, raivoso, aumenta em 50% a chance de desenvolver diabetes. E olha que interessante, mesmo quando faz o ajuste para a obesidade abdominal, que se associa com diabetes, o risco permanece aumentando em 32%. Quando é que vocês ouviram isso? Que quanto mais o indivíduo tem raiva, maior a propensão dele tornar-se diabético. E não é só isso. O indivíduo que tem também a disposição para a raiva, aumenta o risco em 44% de desenvolver insuficiência cardíaca, disfunção ventricular. Vamos falar um pouquinho também dentro, claro que são dados selecionados, sobre perdão, né? A definição mais apropriada, uma definição de praticamente 20 anos, de Henry, ele diz o seguinte, que perdão, olhem e vejam se vocês conseguem perdoar. É uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar o direito ao ressentimento. Então, há a agressão e a pessoa abdica de ficar ressentida. Abdica de ter julgamento negativo e comportamento negativo com quem o ofendeu injustamente. E, ao mesmo tempo, aqui vem a parte difícil, pessoal, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Fácil fazer isso? Não é fácil, portanto, é considerado uma jornada. Mas vamos definir o que é perdão. Existe o perdão condicional. O ofendido, ele fala que perdoa, mas ele coloca uma condição. Portanto, o ressentimento continua. Ele fala, eu perdoo se essa pessoa vier aqui, se essa pessoa fizer isto ou aquilo. Na verdade, não é perdão, mas chama-se perdão condicional. O ressentimento continua. Existe o perdão decisional.
O indivíduo, ele decide perdoar, não significa que ele perdoou, mas ele vai começar a jornada. Então, primeiro decide, às vezes a pessoa coloca condições, mas o perdão real é o chamado perdão emocional. É quando você troca as emoções de ressentimento, ódio, irritação e vingança por abrir mão de ficar desse jeito e até nutrir pensamentos bons e positivos para com o agressor. Leva mais tempo, varia de pessoa para pessoa. Mas, quanto maior a disposição ao perdão, será que a gente adoece menos? Vejamos então. Não aqui. Opa, isto aqui é uma escala, uma das, né? 4 perguntas, onde você pode numerar de 1 até 5. 1 se discorda completamente, 5 concorda completamente. De 2 a 4 está no meio do caminho. Então vocês vão colocar mentalmente agora como um exercício, não precisam compartilhar. 1. Eu costumo superar rapidamente quando alguém machuca meus sentimentos. De 1 a 5. Vão colocando aí. Se alguém me magoa, frequentemente penso muito sobre isso. Fica reverberando, fica ruminando. 1 a 5, pessoal. 3. Eu tenho uma tendência a abrigar ressentimento. 1 a 5. 4. Quando as pessoas me enganam, minha abordagem é apenas perdoar e esquecer. Toca para frente. Vida que segue. Virou a página. 1 a 5. Essa é uma escala que avalia a tendência ou a disposição para perdoar. Um dos dados isolados da literatura é que quanto maior foi a capacidade de perdoar, menor foi a extensão da isquemia miocárdica em quem tinha doença arterial coronária. Pegou-se pacientes com doença arterial coronária que tinham isquemia miocárdica à cintilografia. E aí um grupo foi randomizado em 10 semanas de treinamento para aprender a perdoar. Pois bem, hein? Existe hoje uma maneira de aconselhamento para o indivíduo aprender a perdoar. Depois de 10 semanas de treinamento, o grupo que foi submetido ao aprendizado para perdoar, eles mostraram menor intensidade, menor extensão da isquemia miocárdica, mostrando que o indivíduo que aprendeu a perdoar, ele reduziu o tamanho da isquemia miocárdica. A minha esposa, ela é psicanalista e nós orientamos a tese dela, que avaliou disposição para perdão em quem tinha infarto do miocárdio. E foi usada uma outra escala chamada EDP, que é a Escala para Disposição para Perdoar, que foi validada no Brasil. São 12 cenários e aí você coloca de 0, que é o nada disposto a perdoar, até o 6, totalmente disposto a perdoar. Lembrando, são 7 possibilidades, desde nada a totalmente disposto, em 12 situações que tentam mimetizar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. No final, quem tinha falta de disposição para perdoar mostrou associação como sendo um marcador de risco para infarto. Religiosidade não mostrou associação com infarto. E espiritualidade mostrou, quanto menor a espiritualidade, maior o risco de infarto. Claro que há necessidade de estudos maiores e complementares para confirmar esta primeira sugestão. Dentro das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vejam que é um documento científico de uma sociedade médica. Nós já colocamos a possibilidade do perdão para facilitar a saúde cardiovascular. Está colocado lá. E ainda, dentro dessa área, para vocês verem que tem várias estratégias do mundo, existe dentro da cultura japonesa a palavra Ikigai, que é a razão para existir, o propósito da vida, né? E nisto aí, eles perguntam aquilo que você é bom, o que você ama, o que o mundo precisa,
o que você pode receber por isso, e aí contempla, né, a profissão, a vocação, a missão e a paixão pela vida. Isso tudo junto, você acaba caracterizando o que eles chamam Ikigai, que é a razão para existir. Isso foi avaliado em mais de 40 mil pacientes do Japão e eles correlacionaram o Ikigai, que é a razão para existir, com a chance de sobrevida. Vejam que o estudo ele aconteceu durante 7 anos. Então, 7 anos, 40 e quase 44 mil pessoas foram seguidas. E o que aconteceu? Quem não tinha propósito de vida viveu menos do que quem era incerto e menos ainda do que quem tinha um propósito para viver. Então, ter propósito de vida aumenta a chance de sobrevida em relação a quem não tem propósito de vida. Ainda dentro dessa área, né, dentro da cultura americana também, associando propósito de vida com mortalidade, mostrou que quanto maior foi tinha sido o propósito de vida, menor foi a mortalidade. Portanto, é uma outra linha que nós temos que olhar para aumentar a sobrevida independente dos tratamentos medicamentosos que nós já fazemos no dia a dia. Como são os estudantes de medicina? Isto aqui tem que ser repetido, porque 2013 já tem 7 anos. Esse estudo feito no Brasil, com um total de quase 6 mil estudantes, 12 escolas médicas, um pouco mais da metade de mulheres, média de idade 22 anos. Isso é um estudo descritivo, ele não é analítico. Sobre religião, dentro do ambiente estudantes de medicina, 8% foi classificado, se intitulou sem religião e não acreditar em Deus. 1/4 disseram, não tenho religião, mas acredito em Deus. 1/3 disseram ser católicos, protestantes / evangélicos 8%, espíritas 13% e outras denominações 10%. Foi perguntado sobre religiosidade desse grupo e, na avaliação, a pergunta avaliou religiosidade organizacional, que é a ida ao culto religioso, a não organizacional, que é quando o indivíduo faz leituras, assiste programas relacionados à religião, e a intrínseca, que é quanto a crença dela interfere na maneira de viver a própria vida. Vejam que organizacional, frequência a um templo religioso, uma vez por semana ou mais, 18%. Menos de uma vez por semana e mais de uma vez ao ano, 45%. De uma vez ao ano, nunca ou muito raramente, 36%. Podemos dizer, né, que o estudante de medicina não tem uma alta religiosidade organizacional. Quando nós olhamos a não organizacional, que você não frequenta o local, mas você faz leitura, assiste alguma coisa ligada à religião. Quem fazia isso diariamente ou mais? 1/3. Então vejam que a não organizacional muito mais frequente que a organizacional. E menos de uma vez por dia, ou pelo menos uma vez por semana, em torno de 1/5 do total. E, por fim, a religiosidade intrínseca. Olha a pergunta. Na minha vida, eu tenho a experiência, né, do que é considerado divino, como, por exemplo, Deus. Quem disse isso é definitivamente verdadeiro para mim ou tende a ser verdadeiro? 2/3 do total. Então, nessa amostra, eu posso dizer que o estudante de medicina é bem menos religioso e muito mais ligado à espiritualidade. Aí, na pergunta sobre crença em Deus, 84% disse crer. Vida após a morte ou existência da alma, 2/3 disse que sim. Que o corpo tem corpo e alma, ou seja, o ser humano tem corpo e alma, quase 80%. E acreditar em reencarnação, 37%. Mas essa pergunta aqui é uma das melhores.
A pergunta: quais são as barreiras que desencorajam o estudante para discutir espiritualidade ou religiosidade com os pacientes? Falta de conhecimento, 1/3. Falta de treinamento, 1/3. Falta de tempo. Se vocês não têm tempo como estudante, vão ter de certo, né, mais para frente. Falta de tempo, 1/4. Não me sinto confortável com isso, 1/5 do total. Medo de impor crença religiosa, quase metade. Isso não é relevante para o tratamento em medicina, 8%. Não é minha função, 10%. Tenho receio de ofender os pacientes, 1/3. E de ser desaprovado pelos meus pares, 6%. Muito interessante, não? Para terminarmos, uma outra maneira de avaliar espiritualidade, né? Um colega norte-americano, ele é um bioestatístico da Harvard, e ele acabou cunhando a palavra florescimento como sinônimo de felicidade. E no florescimento, ele avalia 5 domínios: felicidade e satisfação com a vida, saúde física e mental, propósito e significado na vida, virtudes e sentimentos edificantes e relacionamento social. Dentro disso, apenas como um exemplo, propósito em vida reduz mortalidade, o risco de mortalidade, em 17%. Satisfação com a vida reduz mortalidade em 12%. Tudo com significância estatística. E o indivíduo que padece de solidão ou isolamento social aumenta o risco de morte em 29%. Olha que campo aberto para a investigação. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, como eu disse, a sua diretriz de prevenção cardiovascular do ano passado, ela contou com o nosso grupo, que é o GENCA, Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, e o nosso grupo de estudos propôs esta diretriz, onde eu tenho aqui 13 itens, onde nós buscamos a classe de recomendações, já vou falar o que é isso, o nível de evidências e quais as referências que nós nos baseamos. Classe de recomendação, 1 significa faça. O 2A, faça na maior parte dos casos. O 2B, faça em casos específicos. E o 3, não faça. Vamos ler um de cada. Por exemplo, fazer um rastreamento de espiritualidade e religiosidade. Nível de evidência excelente para fazer. Anamnese espiritual, tem que fazer. Agora vamos para o não fazer. Prescrever orações ou prática religiosa para paciente. Não. Avaliar espiritualidade em condições de pacientes graves. Não dá tempo e não deve. E também meditação, fortalecimento espiritual como perdão, gratidão e resiliência em casos específicos. E aqui o nível de evidência. Se nós temos estudos observacionais, estudos randomizados ou consenso de especialista. Para concluir, o que nós temos dentro da linha ciência e espiritualidade? No início, tudo que havia, isso mais na Idade Média, dentro da área da universidade, da ciência, e ela tinha uma dose de religião muito forte. Tanto é que as universidades nasceram dentro das organizações religiosas. Então, tudo que se fazia sobre ciência não deveria contrariar dogmas religiosos. Até que com o advento do humanismo, né, final do século XVI, começo do XVII, o homem começa a contestar essas chamadas verdades, entre aspas, religiosas. E a partir daí, a ciência segue totalmente afastada da religião. E hoje nós estamos discutindo espiritualidade com base científica. Portanto, é um processo evolutivo dentro daquilo que seria um novo paradigma. Isto aqui é para vocês pensarem. Não há evidência científica comprovando. É uma proposta para a gente pensar e investigar. Vamos colocar na frente de todas essas 4 assertivas a seguinte interjeição: e se.
EC, quando nós primeiro temos o desajuste emocional, mental ou espiritual, vocês escolhem. A partir desse desajuste, nós teremos algumas áreas do corpo que são mais predispostas a adoecer, e aí vem o adoecimento no corpo. Então, existe uma causalidade. EC, toda enfermidade, ela é inicialmente moral, e ela nasce na nossa consciência, mente ou espírito, vocês vão escolher, e depois que nós adoecemos por meio de uma enfermidade moral, é que chegará na ultimação nos tecidos físicos. Terceiro, EC, antes da doença se manifestar fisicamente, se nós temos que considerar como enfermidade moral a maneira errada e negativa como nós enfrentamos o nosso dia a dia por uso de, vamos dizer, sentimentos menos edificantes. E se isso é real, de novo, o nosso adoecimento começa muito tempo antes do que o que nós diagnosticamos hoje. Quando começamos a enfrentar negativamente a vida, por meio da chamada enfermidade moral, nós desequilibramos nossas células e, com o passar do tempo, o corpo acusa o adoecimento. A pensar, a ser investigado. E trago para vocês, né, a minha gratidão ao meu mentor, que eu trabalho até hoje, que é o cardiologista mais citado do mundo, né? Pessoa com a qual eu trabalho desde 93, quando morei no Canadá, o Dr. Yusuf, com o qual falei hoje pela manhã, para recomendar a vocês: tenham mentores. O mentor pode ser um professor, pode ser um staff, pode ser um familiar. Médicos que têm mentores têm carreira melhor, têm satisfação de vida melhor, então vai tudo na direção certa e você exercita também a chamada gratidão. Muito obrigado, a gente abre nos próximos minutos para algumas perguntas, comentários ou mesmo discordâncias de vocês. Doutor Álvaro, muito obrigada pela palestra. Para quem quiser acessar mais informações, também pode acessar o perfil do GENCA, que é o Grupo de Estudo em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora a gente vai fazer algumas perguntas. Okay. A primeira pergunta é: como abordar o perdão, por exemplo, em pacientes que não estão dispostos? Bom, nós vamos primeiro assim, na história espiritual. Quando eu atendo um paciente, eu faço o que vocês estão aprendendo. Anamnese tradicional, examino, mas eu sempre vou nessa outra área e eu vou com cautela. Eu pergunto se tem estresse, se tem ansiedade, se tem depressão, mas eu não pergunto depressão, eu descrevo o que é sentir-se deprimido. A partir daí é que eu vou na segunda etapa da espiritualidade. Eu pergunto sobre o enfrentamento dele dentro da família, dentro do trabalho, se ele tem problemas de ressentimento, de raiva, de falta de perdão. Então eu abro. Se o paciente falar que está tudo bem, para mim parou ali. Se o paciente narrar que tem algo a ser trabalhado nessa área, eu, na verdade, eu pergunto, mas eu não faço esse uso das escalas que eu mostrei para vocês. Essas escalas são para pesquisa. Por quê? Porque nós estamos ainda mostrando associação de falta de perdão com adoecimento. E tem dados preliminares não confirmados de que o indivíduo que aprende a perdoar, ele pode ter redução do adoecimento. A pergunta que eu devolvo dentro dessa pergunta: nós vamos ensinar o paciente a perdoar como médicos? Segundo, não é função do médico, é função da religião? Terceiro, não é função nem da religião nem do médico, é do profissional de saúde, do psicólogo, por exemplo, ou eventualmente psiquiatra. A minha leitura é que nós médicos temos que nos envolver com isso. Então, se o paciente, respondendo à pergunta, não estiver disposto, sem solução, solucionado está. Não tem nenhum problema. A nossa função não é forçar, mesmo porque
Nós temos pacientes por décadas que não mudam a alimentação, por décadas que não mudam o sedentarismo. Então, é a coisa mais natural o indivíduo, no primeiro momento, falar que não está disposto. Mas é importante ele sair do consultório sabendo que, além da atividade física e alimentação e não fumar, o fato dele ressentir-se, ficar ruminando, ficar rancoroso, ele vai aumentar a chance de adoecimento. Então, você está aumentando o grau de confiança para poder trabalhar com esse paciente. Obrigada, doutor. Mais uma pergunta da Bárbara Silva. A inserção das terapias complementares e integrativas pelo SUS pode ser considerada consequência das evidências científicas da espiritualidade na saúde? Como abordar essas práticas na consulta para uma melhor aceitabilidade dos pacientes? Veja o seguinte, eu comecei dizendo para vocês que o meu treinamento, ele envolve e introduzir no Brasil medicina baseada em evidências. Com a espiritualidade, eu não sou e não serei diferente. Eu não vou apenas com sugestões preliminares. Na verdade, nós precisamos ter confirmação de benefício. Sugestão preliminar não é garantia de comprovação. Então, tudo aquilo que sugere benefício cardiovascular é não provado. Eu só vou defender aquilo que nós temos comprovação em desfechos clinicamente relevantes. O que são desfechos clinicamente relevantes? São aqueles que interferem na sobrevida livre de eventos. Então, isso é infarto, AVC e mortalidade. Quanto à questão das terapias complementares ou integrativas, nós não temos, dentro da área, desfechos clinicamente relevantes, a confirmação, mas tem sugestão de benefício. Nós estamos, pessoal, colocando o pé numa outra fase da prática médica. Cada vez mais, o contato com o paciente no centro da questão, ele nunca devia ter saído, mas o paciente no centro da questão, avaliando os valores, o propósito, o que é importante na vida dele, deve e deverá fazer parte da avaliação numa consulta. A questão que eu tenho, não são dúvidas, mas eu interrogo o momento atual, é se o médico atualmente está preparado para colher essa informação e para dar seguimento a uma recomendação. A resposta é não. Vocês que estão nessa fase ainda estudando, acredito que cada vez mais o estudante está tendo oportunidade em algumas escolas de ter espiritualidade e saúde como uma opção na grade curricular. Isso melhora cada vez mais a relação médico-paciente. Então, a minha sugestão é praticar, mas buscar a comprovação da evidência científica. Perfeito. Obrigada, doutor. Mais uma pergunta. Doutor, o que gera ansiedade ou estresse? E uma outra pergunta: as doenças morais podem ser tratadas ou medicadas? Vamos lá. Olha, ansiedade ou estresse, se nós aplicarmos um questionário, muito provavelmente, praticamente 2/3 ou mais da sociedade adulta, incluindo vocês, tem algum grau de ansiedade, algum grau de estresse. É claro que muitas vezes é reacional, ou seja, o indivíduo está estressado ou ansioso numa véspera de prova, ou véspera de casamento, ou durante uma situação de separação dos pais, ou eventualmente separação conjugal, falecimento de um familiar. Então, algo que você reage é esperado. Agora, a reação exagerada a isso, ou manter-se permanentemente ansioso ou estressado, revela que o enfrentamento não é positivo. Então, minha leitura: se a pessoa sente-se assim, como eu falo no consultório, você pode ajustar-se ao melhor enfrentamento do estresse e depressão e ansiedade por meio de atividade física. Um não exclui o outro. Segundo, meditação. Terceiro, terapia, tá? E quando eu falo terapia, estou falando psicanálise, não estou falando terapia comportamental.
Alguns conseguem ajustar-se por meio de medicamento homeopático, com uma consulta homeopática adequada. Outros vão buscar uma vivência religiosa e outros vão usar medicamentos. Então, essas 6 possibilidades que eu coloquei, todas são viáveis e podem ser até complementares. O que nós não devemos é medicalizar e dar remédio, abafando todo o estresse, toda a depressão, sem que a gente chegue ao âmago da questão. E, por fim, eu não falaria ainda em doença moral, eu falaria em enfermidade moral. Tem pessoas que fazem uma batelada de exames, os exames estão absolutamente normais, mas o indivíduo está tenso, está com insônia, está com queimação no estômago, ele não dorme bem, como eu falei, tem constipação, ou seja, ele está enfermo, mas não adoeceu fisicamente falando. A enfermidade moral é uma coisa que eu tenho cada vez mais falado e cunhado esse termo, é para mostrar o seguinte: o indivíduo que tem dificuldade em perdoar adoece mais. O indivíduo mais grato, ele tem menos adoecimento. O indivíduo otimista, com propósito de vida, adoece menos. Então vejam, se eu tenho bom enfrentamento por uso de bons sentimentos, adoecendo menos, quando eu não tenho isso e tenho sentimentos não edificantes e posso adoecer por eles, então é uma enfermidade. Tudo aquilo que gera associação com doença é algo que está gerando uma enfermidade. Então, eu estou colocando aqui para vocês que o fato de não ser grato, de ser egoísta, eventualmente orgulhoso, não perdoar, ser rancoroso, ser ressentido, deverá, muito em breve, ser categorizado, ser tipificado como enfermidade e, como tal, merecer o atendimento específico. Dá outro seminário aqui para nós discutirmos como nós podemos encaminhar o paciente que vai no seu consultório e fala: olha, eu sou uma pessoa egoísta e não perdoo. Tem algum remédio para isso? É claro que o remédio não passa por um comprimido, por uma cápsula ou por um frasco, uma injeção. Não. Passa por uma maneira de pensar diferente, uma mudança do mindset, uma mudança de mentalidade, uma transformação dentro da maneira que a pessoa está vivendo e como ela reage às circunstâncias de vida. Portanto, vai ter que existir uma mudança na maneira de enfrentar a vida para o bem da pessoa, para adoecer menos. Muito obrigada, doutor Álvaro. A gente agradece. Todos comentando bastante aqui sobre a palestra, agradecendo. Algumas perguntas ficaram de fora, mas a gente acabou ficando sem tempo. A gente pede para quem tem essas perguntas para mandar no Instagram da Alegres e depois a gente vai responder para vocês. Colocar a resposta lá. Deixa eu só comentar. Na próxima terça, nós estamos fazendo lives do grupo de estudo em espiritualidade e medicina cardiovascular. Terça passada, essa terça, 3 dias atrás, nós discutimos espiritualidade, conceito, história, anamnese espiritual e aplicabilidade na prática clínica. Foram 1.060 pessoas que participaram. Na próxima terça, nós vamos falar de sentimentos e adoecimento cardiovascular. A pergunta que eu faço: como eu posso divulgar para vocês o link para vocês fazerem a inscrição? Claro, aqueles que quiserem, para terça que vem, às 8 da noite. Para quem eu passaria? A gente vai mandar. Me convidou? A gente vai mandar aqui agora. Eu ia até dar esse aviso aqui. Então, o spoiler, né? Deu um spoiler em você aí, né? Mas tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Isso, já mandamos no grupo também, a gente colou aqui no vídeo e podemos divulgar mais uma vez nas redes sociais também. Por favor, e participem ativamente, tá? Primeiro a gente discute, debate, mas depois chega no consenso. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, se cuidem, façam pesquisa e sejam bons médicos, viu? O mundo está precisando. Obrigada. Um abraço.